tem uma opção de levantar a mão, vocês podem escrever no chat, a gente vai estar de olho, ajudando vocês aqui para quem tiver dúvida e quiser fazer alguma pergunta, tá? Aí vocês preferem que faça durante a palestra ou preferem que faça no final, ou tanto faz, deixa eles à vontade, enfim. Acho que pode ficar à vontade. Se a gente sentir que a pergunta está ou é muito complexa, ou a gente vai abordar um pouco mais à frente, a gente joga mais para frente. Maravilha, fiquem à vontade, a mentoria de vocês. Sejam muito bem-vindos e aproveitem, gente. Obrigada, Marília. Falou. Então, vamos lá, de volta para o futuro. Não é isso? A nossa agenda aqui para hoje, a gente vai fazer um aquecimento rápido com vocês, para a gente se conhecer, entrar aqui no ritmo, dar uma acordada, porque eu sei que tem gente aí que está estudando desde as 7 horas da manhã e trabalhando desde as 6h30. Vamos falar um pouquinho das duas cabeças, duas carreiras, sou eu e a Natália. Depois a gente vai falar um pouquinho desse negócio chamado soft skills e como é que eles se aplicam na profissão para o futuro. E depois tem um espacinho para perguntas e respostas, tá? A gente está com um conteúdo muito extenso, tem alguns vídeos, deve ter no total uns 10 minutos de vídeo, mas é mais para ilustrar. Então, assim, eu e a Natália vamos acelerar para a gente chegar no fim. Acho que o importante é ter interação com vocês, mas tem muito conteúdo e é coisa para vocês botarem em prática hoje, quem quiser. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, fazer o nosso aquecimento aqui. Eu queria que vocês colocassem aí no chat como é que vocês estão se sentindo agora. Bota 2, 3 palavras. Deixa eu abrir aqui. Quem quiser também sentir a vontade de falar, pode falar aqui. Fiquem à vontade, tá? O que vocês esperam da sessão de hoje? O que preocupa vocês com relação ao futuro? A gente pode falar também um pouquinho de objetivo, qual é o plano de carreira para vocês, o que vocês estão pensando para o futuro, né? Qual é o grande sonho? Um sonho pode ser pessoal, pode ser profissional, né? Olha só, a Ana Júlia está animada. Muito bem, também estou. Animada de estar com vocês. Essa aí fui eu. Foi você. O Marcelo está curiosa. Bom, curiosidade leva à inovação, leva à invenção, leva à descoberta. Isso é bom. Lilian chegou agora. Oi, Lilian, boa noite. A gente está fazendo aqui um aquecimento rápido. Fala aí para gente qual é a sua expectativa. Pode ser com relação a essa palestra, pode ser com relação ao futuro, com relação à sua carreira, algum objetivo de vida. Eu lembro, um tempo atrás, eu dei um treinamento, também aqui com o pessoal da JA, a menina queria ir para a Itália. Eu quero conhecer a Itália. E, por acaso, era planejamento financeiro. Então, vamos fazer a conta de como é que você chega na Itália. Tudo bem, acho que aqui a gente não vai falar sobre isso, mas vamos falar sobre carreira, vamos falar sobre profissão, dúvidas, incertezas. Bom, tudo bem. Temos aqui animação, temos aqui curiosidade. Vamos adiante. Eu acho que é importante a gente... Eita, sumiu meu mouse. Então, pessoal, iniciando aqui, né, me apresentando. Meu nome é Natália Vitória, é um nome um pouco grande, mas podem me chamar de Nath, tá? Eu tenho 22 anos, então acredito, não sei qual a idade de vocês, mas provavelmente tem pessoas que têm uma idade muito próximas a mim, tá? Sou do Rio de Janeiro, mas sou natural de São Paulo, não tenho nada de sotaque. Sou formada em administração pública pela Unirio, né? Então, é uma universidade pública. E uma curiosidade sobre mim, para a gente se conhecer um pouco melhor, eu fui atleta universitária, mesmo tendo 1,57, joguei vôlei. E também sou tricolor, tá? Assim, um pouco fanática. Pode passar, Luiz. E contando um pouco, né, da minha trajetória, eu terminei meu ensino médio em dezembro de 2020, então foi no ano de pandemia, no meu pleno ensino médio, terceiro ano, estava imaginando toda aquela formatura, né, término, vocês que estão no colégio, terceiro ano, sabem como é um período muito difícil para a gente, né, e ainda mais que é um final de um ciclo, que a gente acha que nunca vai acabar, mas acaba. E o meu foi marcado por uma pandemia, tá? Então, assim, foi algo quebrou bastante minha expectativa, porque a gente não esperava nisso, e com tudo isso, né, dentro de uma casa, dentro de uma pandemia, num contexto totalmente atípico, a gente ainda tinha um fator que era o Enem. Pode passar, Luiz. Então, eu fiz meu Enem em 2021,
né? Então, eu fiquei um ano todo de 2020, que nem vocês, né, no terceiro ano, focada em estudar para o Enem, e também fiz o Enem na pandemia. Então, com máscara, totalmente num ambiente sem ventilação, assim, era só com janela aberta. Então, tudo aquilo que a gente não quer. Que a gente sempre quer o melhor lugar, o melhor momento, com melhores alimentações. Nem alimento eu consegui levar, porque a gente não podia comer dentro dos ambientes. Então, assim, foi muito conturbado e nada que eu imaginava ao longo do meu ensino médio, porque a gente fica do primeiro até o terceiro ano focados, né, no Enem. Então, teve essa adversidade aí no meio da minha trajetória. Mas, pode passar. Em 2021.2, então beleza, fiz o Enem em 2021, foi no início ali em janeiro, então foi um pouco atropelado o processo de SISU por causa da pandemia, e passei, né, na faculdade em 2021.2, então é o segundo semestre de 2021. Não era a minha primeira opção de curso, então a Marília trouxe no início que é bastante conturbado esse período também da gente ter que decidir uma carreira. A gente precisa decidir uma carreira agora? Então, no meu ensino médio, eu pensei em ser médica, pensei em ser direito, e minha última opção ali no terceiro ano era direito. Mas chegou o SISU e eu não tive nota para direito, gente. E, enfim, achei que era o fim do mundo. Falei, caraca, eu fui muito bem, não tive nota, a nota era muito alta, não consegui, e agora? Só que, assim, eu não me limitei a um curso, eu limitei a matérias que eu gostava de fazer. Então, assim, uma dica, né, até pegando um gancho aqui, uma dica para dar para vocês gente, não se limitem a um curso só. Porque o que eu fui, né, eu fui pegada, assim, de curso. E uma estimativa ali, porque eu pensava ali em concurso público, meu pai era do direito, então eu tinha uma pegada de direito, eu falei, vamos ver o que é mais próximo. Deve ter alguma coisa. Tinha nota para engenharia, mas engenharia nunca foi minha praia. Sem spoiler da nossa apresentação, mas nunca gostei muito de cálculo, de número, sempre fui muito de pessoas, de comunicação. Falei, então vou descobrir agora um curso, Administração Pública, que foi o curso que eu me formei esse ano, que no final eu fui pegar a grade, né? Aí dica para vocês, pessoal, quando vocês passarem no SISU, peguem a grade da faculdade que vocês querem e olhem as matérias que têm consonância e estilo com a sua pegada. Isso me ajudou bastante. E eu vi que na Administração Pública tinha muita disciplina igual a direito. Então eu olhei e eu falei, olha, acho que vai dar match. E bom, deu match. E também, pessoal, se não der, tudo bem. Eu tenho 22 anos, eu entrei na faculdade com 19. Então, assim, somos muito novos para determinar uma carreira, um futuro. E é normal a gente mudar de ideia, tá? Mas eu entrei na faculdade com a ideia que eu ia migrar para direito. Então, não aconteceu isso na faculdade, né? Só para não me alongar muito. Eu descobri que direito não era minha praia, que eu ia detestar direito, porque detestei a maioria das matérias de direito. Então, assim, quando a gente idealiza uma coisa, quando a gente bota na prática e estuda aquilo, é totalmente diferente. Então, assim, é normal ter essas mudanças de escolha e de perspectivas também, tá? Aí essa foto é a foto do meu trote, que a gente se pinta toda. É uma tradição, né, que a gente fala. Pode passar, Luiz. E agora, né, no momento atual, né, eu trouxe um pouco da minha trajetória, tem muito ainda da acadêmica, combinando muito no período de vocês, né, pela também minha idade. Então, eu estou no início de uma carreira agora, me formei esse ano, e nesse ano mesmo fui contratada, né, então eu entrei nessa empresa, que é a Icatu Seguros, atualmente que eu trabalho como estagiária. Então, durante a faculdade, eu fiquei como estágio na parte de gestão de projetos, que é onde é o meu ramo de estudo e de trabalho, e fui efetivada. Fui efetivada antes de concluir minha formatura. Então, assim, atualmente me encontro nesse período, tá? Então, me formei esse ano e estou como gerente de projetos na Icatu Seguros. E falando um pouco da minha formação, né? Trouxe assim, um overview geral. Caso também vocês tenham dúvidas, podem me interromper ou me procurar depois, tá? Mas, em resumo, administração. Eu fiz administração pública, mas também tem curso de administração privada, que é de empresas, que eles chamam, tá? Eu fiz na Unirio, mas esses cursos tem na UFRJ e na UF, que são as públicas que a gente tem, e na UERJ, né, que é estadual. A administração pública só tem na Unirio e na UF, para quem tiver mais detalhe ou interesse de conhecer esse curso. É uma graduação de 4 anos, independente de qual que você for, tá? É público ou privado, então você pode ir para esses dois tipos de ramo. E qual a diferença? São cursos diferentes, tá? Então, quando a gente procurar no SISU, não é a mesma coisa. A administração pública, um ênfase é em administração pública. Então, eu vejo muita matéria de setor governamental.
né? Então, o setor estatal é uma praia ali. Mas isso quer dizer que eu não vejo a administração privada? Não. Então, acaba que mescla bastante o curso. E isso foi uma característica muito legal, porque a privada quase não dá ênfase no público. E no público eu conseguia consolidar esses dois mundos e ter bastante desdobramento nesses conteúdos, tá? Então, essa é a principal diferença da administração pública para a privada, tá? E atuações. Como eu disse, né, numa apresentação, eu escolhi a administração pública porque eu queria concurso público. E muita matéria de concurso público, né, que é uma oportunidade também de carreira que a gente tem, tinha dessas matérias. Mas, além do concurso público, é um curso muito bom, porque a maioria dos concursos públicos aceitam um diploma de ensino superior de administração. Então, é um curso que abre muita porta para o setor público, tá? E para o setor privado, a gente pode atuar em diversos ramos de estudo e áreas de estudos, tá? Então, eu tive matéria de marketing, eu podia ter ido para marketing, que era uma opção minha também, antes de entrar na parte de projetos, finanças, projetos, que é a área que eu escolhi, contabilidade, RH, logística, administrativa, um administrativo jurídico. Então, assim, é um curso muito amplo. Para muita gente isso é ruim, porque você sai da faculdade um pouco, e agora? O que eu faço? Vou me especializar em quê? Mas para outras, assim, né, eu sempre gostei de levar pelo lado positivo. Me abre muitas portas e possibilidades. Então, não é um curso que vai limitar você. Você pode ir para a área que você tem maior afinidade, tá? Então, como que essa área também evoluiu ao longo do tempo? A administração, geralmente, eu não sei, né, na época dos meus pais, eu via algo muito como papel. Burocracia, papel, tem que ter tudo sobre o controle, planejamento, algo muito rigoroso. E hoje em dia já não é mais assim, pessoal. Como eu falei, a administração você pode ir para diversos setores diferentes e você precisa planejar e executar. E você pode fazer isso de formas diferentes sem ser burocráticas, né? Com papelada, com muito processo. Então, assim, é uma profissão que ainda perpetua, né, na sociedade e você pode ir para outras. E dando um pouco de ênfase em projetos, né? Que é a área que eu me dediquei a estudar e como carreira também, é uma área que também, né, antigamente, a gente fala de projetos, a gente pode falar de projetos de qualquer tipo de natureza. Então, um projeto do BRT, isso foi um projeto estatal. Construir um prédio, isso também é um projeto. Quero desenvolver um aplicativo, isso é um projeto tecnológico. Então, assim, né, conforme a sociedade vai evoluindo, a temática projetos também vai evoluindo. Mas, no fundo, o que evolui é o método. Não é a forma de você lidar. Porque projeto você tem que gerenciar pessoas, o tempo e o recurso que você tem para fazer aquele projeto, seja financeiro, enfim, né? Mas os métodos, eles evoluem, como, né, tudo na nossa sociedade, principalmente em tecnologia, que é minha área, né? Eu atualmente sou gerente de projetos tecnológicos. Então, a ênfase é em transformação digital. Então, o que evolui, né, são os métodos e metodologias e ferramentas. Mas a forma de gerir acaba sendo muito similar, porque a gente tem que tomar conta desse escopo que a gente tem num projeto, tá? Legal. E aí agora a gente vai sair da Natália, que está com 22 anos, e ela falou dos pais, e eu estou falando, cara, mas peraí, eu podia ser pai da Natália, porque eu estou com 54, a minha filha tem a idade da Natália, né? Então a gente começa a fazer esses paralelos aí ao longo do tempo. Então o que eu trouxe para vocês aqui? Bom, primeiro, meu nome é Felipe Cury, Luiz Felipe Cury. Eu sou sócio de uma consultoria de gestão, eu fui formado em engenharia elétrica, com ênfase em eletrônica, na PUC, e tenho uma pós-graduação em administração pela UFRJ. E alguns outros cursos aí ao longo do caminho. A vantagem estava até brincando, vocês vão ver aqui na lista, tem o Wilson Cury, é meu pai, né? Então eu estava até brincando com ele, quanto mais tempo você anda, mais história você tem para contar. Então eu vou contar aqui um pouquinho da minha história, e no fim das contas, para dizer o quê? O De Volta para o Futuro a única certeza que a gente tem é de que vai ter mudança, né? Mas tem algumas coisas que duram para sempre. A gente vai tentar dar uma olhada nessas coisas, no que poderia durar para sempre. Então, passando aqui em grandes 5 períodos a minha trajetória de vida, eu nasci lá na década de 70, 71, né? Esse sou eu aí, pequenininho, no Fundamental 1, vou dar essa aqui é uma foto do primeiro ano do primário. Naquela época a televisão saía do ar quando dava umas 11 horas, meia-noite, né? Então não tinha outra opção a não ser ou ler ou dormir, não tinha eletrônico, não tinha internet, não tinha TV por assinatura, não TV por satélite, tinha nada. A gente se comunicava pelo correio, então era
você desenvolvia uma certa paciência, porque você escrevia a carta, mandava, ficava semanas para chegar do outro lado, aí alguém respondia, então meses depois aquela pessoa voltava. Então, tudo que a gente está acostumado hoje de instantaneidade não existia, era um exercício de desenvolvimento da capacidade de esperar. A grande preocupação que a gente tinha naquela época era a guerra nuclear. E aí a gente anda um pouquinho mais, né? Esse aqui sou eu já no ensino médio. Assim, eu tive cabelo, eu usei mullets, isso, enfim, eu sou culpado, né? Na época que eu estava tocando em banda na escola, essas coisas. Esse aqui, o meu primeiro computador foi exatamente igual a esse, então era uma tela verde, não tinha cor, não tinha resolução, só usava texto, uns disquetes gigantescos que guardava a informação de uma unha da mão. Aí os nossos dois amigos, o Mikhail Gorbachev e o Ronald Reagan, fizeram um acordo para a redução da proliferação de armas químicas, de armas nucleares, ótimo, né? Só que a gente começou a ter um outro problema, que era o buraco na camada de ozônio. Aí, bom, vamos um pouquinho mais. Eu entrei na faculdade, né, em 1990. Naquela época, a gente se comunicava com esse troço chamado pager, que basicamente mandava só mensagem de texto de um lado para o outro. Começaram a surgir os primeiros celulares, então era o tijolão, pesava meio quilo, mais ou menos, e durava 2 ou 3 horas de bateria. A gente começou a se falar por BBS, que era uma forma bem rudimentar de comunicação de computadores. Não existia internet ainda. A internet comercial foi em meados de 90, que foi o próximo passo, né? Lançaram o Windows 3.1, que era essa interface gráfica bonitinha, foi a grande disseminação dos computadores pessoais, e começou a aparecer um troço chamado www. Esse aqui foi o primeiro site da internet da história. É o site lá do CERN. Era texto com links para um lado e para o outro. Não tinha, as imagens eram de baixíssima resolução, não tinha vídeo, não tinha áudio, não tinha nada. Mas as pessoas acessavam isso. Era uma forma de você conseguir começar a trazer, obter informações, né, de lugares distantes de vocês. Isso aqui foi exatamente no meio do meu curso de engenharia. Eu estava fazendo eletrônica, né, mas comecei a trabalhar com computação. E aí, nos anos 2000, começa a aparecer essas coisas de Google, primeira página do Google, um troço chamado YouTube, que vocês devem conhecer, um negócio chamado Orkut, que eu acho que vocês não conheceram, mas se vocês conhecem Facebook... Eu conheci. Conheceu que você foi muito precoce. Isso aí não é da sua época, não. Você não podia entrar, você não tinha nem idade mínima para entrar no Orkut aqui, quando ele estava no ar. O LinkedIn, né, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas primeiras redes profissionais de relacionamento, e aí a preocupação começou a ser o aquecimento global. Então a gente saiu da ameaça nuclear para a camada de ozônio, desenvolvendo soluções, e veio a questão do aquecimento global. E a gente entra agora na mais moderno, de 2010 para cá. Você tem toda a revolução dos smartphones, junto com essa revolução, isso que tudo vem crescendo, né? Você faz o link lá com os primeiros computadores da década de 80, com a internet, com os sites, com o celular. Então, isso não surgiu do dia para a noite. Foi uma grande progressão, né, dos celulares, dos tablets, você ter todo o poder de computação. O meu celular hoje, ele é 300 vezes mais potente do que o computador que eu tinha há 30 anos atrás. Vem a era da inteligência artificial, e aí a gente começa a falar de sustentabilidade. Um tema ruim que deu hoje na televisão é o nosso amigo Trump, que resolveu voltar com os testes nucleares. Então a minha pergunta até é a seguinte: será que a gente não vai fechar o ciclo e vamos voltar lá para as nossas preocupações de 1970? Talvez, né? De volta para o futuro. A gente veio de lá, chegamos aqui e voltamos para o passado para tentar evoluir por uma questão de sustentabilidade novamente. Falar um pouquinho sobre a engenharia, né? Eu fiz engenharia, acho que esse aqui, a Natália falou da questão da escolha de carreira. Eu entrei em 2 faculdades, logo depois que me formei. Por acaso eu fui da Unirio também, comecei a fazer música e entrei para engenharia na PUC. Não terminei música, num determinado momento passou a não fazer mais sentido como profissão, eu virei um diletante, e segui com a minha carreira de engenheiro. Eu trabalhei exatos 0 dias como engenheiro.
tá? Assim, essa é uma coisa interessante, porque depois que você faz uma graduação, seja em administração, a não ser que você faça algo muito especializado, por exemplo, um médico. O médico pegar as habilidades que ele desenvolveu durante a medicina e aplicar em outro lugar é mais complexo. Assim como o engenheiro também não vai aplicar suas habilidades na medicina, mas ele vai aplicar em outras coisas. Eu fui para a área de TI, eu não estudei informática. Eu aprendi dando murro em ponta de faca, batendo com a cabeça na parede. E comecei a trabalhar nessa área. E foi por aí que eu segui. E depois eu fui para a área de gestão, aí por isso que eu fui fazer uma pós-graduação em administração. Trabalhei com RH, trabalhei com gestão de projetos, e aí, há 15 anos atrás, eu abri minha consultoria. Então, ou seja, a engenharia que eu fiz, ela me deu competências, habilidades para desenvolver o que eu desenvolvi para frente. Muito embora eu nunca tenha trabalhado com engenharia. Mas falando do curso em si, a graduação é de 5 anos, normalmente. Eu não posso dizer que em todas as escolas é assim, mas as que eu conheço tem um ciclo básico, ou seja, você entra para engenharia. Você não entra para engenharia de computação, nem elétrica, nem civil, nem mecânica. Você faz o ciclo básico e quando chega no fim do ciclo básico, são normalmente 2 anos, que são matérias comuns a todas as especializações, você escolhe, eu quero ir para um, para outro, para outro. Algumas universidades fazem vestibulares dedicados para cada uma das especializações, tá? Isso eu sei que existe. Então aí depende um pouquinho de qual instituição que vocês estão procurando. Normalmente a escolha ela é priorizada pelas notas que você conseguiu ao longo do ciclo básico. Na minha época, a engenharia de computação era a mais concorrida. Você precisava ter o tal do CR, que é o coeficiente de rendimento. É uma média ponderada de todas as suas notas em todas as disciplinas. Você precisava ter o CR muito alto, acima de 9, para poder entrar para a computação. Depois vinha elétrica, eletrônica, que é o que eu fiz. Aí tinha outros, sistemas de potência, que é a parte de iluminação, geração e transmissão de eletricidade, telecomunicações. Aí você está falando tanto telecomunicações, rádio e televisão, mas também a parte de transmissão de dados, né, de internet, acesso em casa, etc. Civil, a gente está falando de construções, grandes construções. Mecânica é a parte industrial, então você está falando de instalações, grandes montagens. Você pode tratar um pouquinho da área de naval, grandes equipamentos. Por exemplo, a Natália falou do BRT, né? Ou mesmo do VLT. Quem projetou o veículo do VLT e do BRT provavelmente foi um engenheiro mecânico. Não sozinho, porque tem outras coisas ali também, mas provavelmente foi liderado por alguém de mecânica. Química, e tem uma outra que eu esqueci de colocar aqui, engenharia de petróleo, então você vai para a petroquímica, tem toda a parte de exploração, produção, refino de petróleo, é um mundo. Engenharia de produção, que é uma engenharia que olha muito para o processo. Então, essas pessoas são treinadas na parte de estatística, na parte de otimização, como é que eu torno um determinado processo produtivo mais eficiente, como é que eu economizo, seja o custo, seja o tempo, a quantidade de pessoas, ou como é que eu evito desperdícios de materiais, etc. Então, esse é o foco do pessoal de produção. Tem algumas outras, assim, tem mais, tá? Eu trouxe aqui algumas que são talvez as mais comuns. Você tem engenharia naval, você tem engenharia aeroespacial, mas essa só tem lá no ITA, né, em um lugar só. Mecatrônica, você tem algumas universidades de São Paulo, acho que tem na USP, na Unicamp, que aí junta a mecânica com a eletrônica, com a computação. Você quer projetar um robô, talvez seja o cara da mecatrônica, ele vai olhar todos os componentes, né, tanto a montagem mecânica, a parte de motores, de controles, a parte de programação, para o robô poder fazer coisas, etc. A grande vantagem de você fazer uma engenharia é que você pode ser chato e trabalhar em qualquer lugar. Você pode trabalhar na indústria, você pode trabalhar fazendo o projeto de alguma coisa, de um determinado equipamento, de um determinado produto. Você pode trabalhar cuidando de equipamentos industriais, por exemplo. Você pode trabalhar numa fábrica de alimentos, né, de produtos alimentícios. Porque o cara tem máquina e precisa de um engenheiro para dar manutenção naquela máquina.
Precisa de um engenheiro de produção para olhar o processo produtivo e ver qual é a melhor forma de fazer esse projeto. Ah, tem outro também, tem engenharia de alimentos, lembrei aqui agora, tinha esquecido, mas como dei o exemplo, uma coisa puxou a outra. Engenharia agrônoma, tem um monte de áreas que você pode trabalhar dentro da engenharia. Agora, você pode sair totalmente da engenharia, como foi o meu caso. Você vai para o setor de serviços, você pode ir para o setor de banco, porque o engenheiro ele é treinado para trabalhar com números, para trabalhar com modelos matemáticos, e o banco gosta disso, o fundo de investimento gosta disso. Você pode ir para uma consultoria, que também contrata muito pessoal de administração, né? São os cérebros que eles querem levar lá para dentro, porque são pessoas que têm uma formação mais ampla e normalmente com uma base matemática um pouco mais forte. Você pode ir para o agronegócio, assim, tem uma infinidade de carreiras que você pode fazer a partir da engenharia. A gente vai ver um pouquinho mais na frente, eu acho que a primeira habilidade, ou o primeiro soft skill que a gente vai ver que é a resiliência. Eu costumo brincar que a engenharia, se faz alguma coisa, é desenvolver a sua resiliência, porque as provas são muito difíceis, mas são muito, muito difíceis mesmo. Eu nunca tive problema na escola. Eu era o aluno que sentava, prestava atenção, fazia dever de casa e passava de ano. E quando eu cheguei na engenharia, eu literalmente quebrei a cara, porque não era suficiente. Se o professor passa uma lista de exercícios, de 40 exercícios, você tem que fazer 100. Senão você vai cair numa prova de cálculo e você vai morrer na primeira questão. Não é que você não consiga fazer, mas se você não tiver com aquilo ali na mão, né, cair no chão e sair correndo, você não vai conseguir terminar a prova. Esse é que é o ponto. Então, eu acho que essa é a grande peneira da engenharia, porque exige muito da pessoa se dedicar e encarava. Olha, eu sempre fui um bom aluno na escola e só estou tirando 3. Ok, faz parte. Levanta, respira e vamos adiante. Tá? E vamos melhorar, vamos trabalhar mais. Então, eu acho que isso aqui é importante. Agora, são profissionais, de uma forma geral, muito bem remunerados, são profissionais que têm um apelo para o mercado de trabalho em geral. Tá? Então, assim, tudo bem, eu acho, olhando para trás, talvez eu tivesse feito outra carreira, talvez eu tivesse feito publicidade, marketing, não sei, né? Mas eu não me arrependo de ter feito engenharia, não. Tá? E lembrando o seguinte, olhando para frente, né, Natália, vocês estão vendo hoje a revolução da inteligência artificial. Tudo bem, a gente experimenta isso como usuário, mas tem um monte de engenheiro de computação por trás desenvolvendo um chat GPT, um Gemini, um Napkin. Então são pessoas que passaram por esse, entre aspas, moedor de carne aqui e saíram do outro lado com uma visão e com um preparo para trabalhar esse tipo de coisa. Ok. Indo adiante, vamos falar um pouquinho de soft skills. Bom, pessoal, até o Luiz ele trouxe, né, sobre essas soft skills. E o que é isso, no final? Basicamente, são habilidades comportamentais, tá? Isso quer dizer o quê? É meu comportamento. Eu nasci assim, síndrome de Gabriela, vou morrer assim? Não. Obviamente, cada um nasce com algum tipo de habilidade comportamental, né? Ou uma pessoa mais comunicativa, ou uma pessoa que é mais analítica. Tem pessoas que já nascem exatamente com isso, que têm mais afinidade com certas habilidades, que são mais desenvolvidas do que outras. Isso sim é natural, né? Do que outras habilidades que eu digo. Então, falando de mim, a minha soft skill, né, que é a palavra bonita, assim, que é a habilidade comportamental que era mais visível, sempre foi a comunicação. Então, assim, desde a época do colégio, eu sempre fui muito comunicativa. Então, eu sempre gostei de apresentar trabalho, tirar dúvida com o professor. Então, eu nunca tive muita vergonha no que tange a isso, né? Mas, diferente, eu não gostava daquela atividade monótona, que eu tinha que parar, analisar com muito detalhe. Então, eu nunca fui uma pessoa tão analítica. Eu sempre fui muito mais comunicativa. E tá tudo bem. Quer dizer que eu não vou conseguir ser uma pessoa analítica? Não. Até porque isso, né, essas habilidades, elas podem ser desenvolvidas ao longo do tempo. Até a gente vai trazer aqui algumas, né, soft skills que são mais procuradas no mercado atualmente e como potencializá-las ou desenvolver, tá? Porque não é a síndrome de Gabriela. Eu posso desenvolver habilidades comportamentais que eu não tenho por algum tipo de motivo, tá?
Então, por exemplo, habilidade de comunicação, né? Isso facilita a troca de informação, ideias. Então, isso é muito valorizado no mercado, porque as pessoas que se expressam melhor, que têm uma comunicação melhor, evita ruído, né? Então, assim, eu falo a pessoa entende realmente A. E já é difícil acontecer isso. Mas se eu não tenho uma comunicação aflorada, se eu falo A, a pessoa vai entender B, que vai chegar para o ciclano em C. Então, isso pode causar, né, bastante ali pecuinhas ali por causa de uma comunicação não aflorada, tá? Então, é importante a gente saber se expressar, o que a gente está achando e da forma adequada também, né? Pensando no público que a gente está levando a informação, tá? Resolução de conflito, isso é uma soft skill, então, assim, a gente, quando tem uma visão voltada mais para conflito, mais para resolver, né? Não confronto. Isso é diferente. Conflito é eu discuto, eu e Felipe, a gente não concorda com uma ideia, e vamos debater com argumentos, enfim. E vamos chegar numa solução única. Então, quando a gente tem essa capacidade também, né, de lidar com conflito, então isso quer dizer também muito lidar sob pressão. Né? O mundo está em constante mudança e a gente acaba lidando sob pressão naturalmente no nosso dia a dia. Então, quando a gente consegue ter trocas, né, sobre opinião, isso é bastante valorizado também no mercado, porque somos pessoas diferentes. Então, ninguém vai opinar de forma igual o tempo todo. Tá? Trabalho em equipe. Então, trabalho em equipe é uma soft skill que a gente percebe desde o colégio. Então, pessoal, trabalho em grupo. Por que os professores passam tanto trabalho em grupo? Para a gente aprimorar essa habilidade de trabalhar em equipe. Porque ninguém vive solitário o tempo todo. A gente precisa ter uma certa comunicação e trabalhar em equipe. Então, acaba que essas habilidades vão se contornando. Então, se eu trabalho em equipe, eu tenho mais pessoas. Se eu tenho mais pessoas, eu tenho mais pessoas pensando diferentes. Se eu tenho pessoas diferentes, podem me gerar conflitos. Como que eu vou resolver e como eu vou me comunicar através disso? Então, acaba que elas vão se misturando ao longo, né, da nossa trajetória e não é algo isolado. E isso é muito importante, porque quando a gente vai para uma equipe, enfim, qualquer tipo de área, a gente vai lidar com pessoas. E a gente precisa trabalhar em equipe, tá? Atitudes e valores, né? Então, quando a gente fala de soft skill, de atitudes e valores, é a gente carregar aqueles valores que a gente tem com a gente, não é mudar o que nós somos, né? Então, a Natália nasceu com um certo tipo de atitude, o Luiz também, e valores que a gente carrega ao longo da nossa trajetória, então, desde o colégio, na faculdade, e isso são coisas que, né, vai fortalecer e vão influenciar os nossos comportamentos e como que a gente relaciona como indivíduo, tá? E tomada de decisões, né? Isso é uma soft skill bastante importante porque a gente toma decisões o tempo todo. Sejam decisões mais simples, de se eu vou de carro, se eu vou de ônibus, seja se eu compro uma roupa, um sapato, ou escolhas importantes de qual carreira eu vou seguir. É uma escolha importante. Qual faculdade eu vou escolher? Então, quando a gente tem essa capacidade de tomar decisões de forma assim, até mesmo mais rápidas e de formas mais assertivas, que eu digo, né, pensando, ponderando, então a gente consegue ajustar a nossa mente para escolher melhores opções em situações que são complicadas, que a gente está também sob pressão, tá? Pode passar, Luiz. Ok. Aqui a gente trouxe um apanhado. O Fórum Econômico Mundial, junto com a Organização Mundial do Trabalho, faz, acho que é uma vez por ano, eles emitem um grande relatório sobre o futuro do trabalho. E esse aqui é o conjunto de habilidades chaves. Essa lista grande aí são umas 25, 26 entradas. Mas a gente trouxe aqui como destaque essas 6 de cima. Né? A gente está falando, poxa, pensamento analítico, resiliência, flexibilidade, agilidade, liderança e influência social, pensamento criativo, motivação e autoconhecimento, alfabetização digital. O que significa essa barrinha? Dentro das milhares de empresas que eles entrevistaram no mundo inteiro, né, 69% das empresas consideram pensamento analítico uma habilidade-chave, um soft skill importante. É o mais importante de todos, ou é o mais amplamente reconhecido. Depois, resiliência, depois liderança, influência, pensamento criativo, motivação, autoconhecimento. E alfabetização digital, que é um pouco isso que a gente está fazendo aqui, né? De usar uma videoconferência, de usar um chat GPT para fazer buscas, para fazer síntese, saber abrir planilhas de cálculo, processadores de texto, etc., para
ser mais produtivo no trabalho. Uma coisa interessante, quando a gente olha para baixo, tem empatia, curiosidade, gestão de talentos, atendimento ao cliente, aí começa a entrar em questões mais específicas e mais técnicas. Operações, confiabilidade, controle de qualidade, passo ensino, rede de dados e cibersegurança, experiência do usuário, marketing, quer dizer, são habilidades mais técnicas. O que significa isso aqui? Essas 5 ou 6 de cima são as que têm mais aplicação em mais indústrias. É lógico que o quanto a gente vai aplicar cada uma delas depende um pouco do trabalho que a gente está realizando, depende um pouco da carreira que a gente escolheu. Mas, com certeza, se você desenvolver essas 6, certamente vai contar um ponto na hora de vocês procurarem um emprego depois da sua graduação, né? E aproveitar o tempo que vocês vão ter aí durante a faculdade para desenvolver essas 3 coisas, esses 6 itens, ou mais. Quantos mais você conseguir, melhor, né? Indo adiante, vamos pensar em, primeira delas, pensamento analítico. O que é o pensamento analítico? A análise é você quebrar em partes, né? Então, o pensamento analítico, ele pega um problema complexo e transforma em coisas pequenas que você consegue resolver mais facilmente. O pessoal que vai fazer computação, seja ciências da computação, informática, engenharia de computação, vai aprender uma técnica chamada dividir e conquistar. É exatamente isso. Você pega um problema gigantesco. Como é que eu crio o Microsoft Word, por exemplo, ou o Google Docs? Cara, se você coloca isso como problema, como desafio, ele é praticamente insuperável. Mas se você diz, bom, deixa eu ver como é que eu faço para digitar alguma coisa e ele gravar em algum lugar. Só digitar. Beleza. Agora, será que eu consigo pegar isso e formatar? Beleza. Será que eu consigo trocar a fonte? Beleza. Cada desafiozinho desses, quando você quebra, fica mais fácil de ser tratado. É a mesma coisa, né, Natália, com gerência de projetos. Exatamente. E até complementando o que o Luiz disse, né? Quando a gente olha para a parte de projetos, a gente precisa ter um pensamento analítico ali, porque a gente está lidando com problemas geralmente. Então, projetos, qualquer tipo de intercorrência que a gente tenha dentro de um projeto, a gente precisa ir por partes. Se a gente olhar o todo, a gente nunca vai conseguir superar esse problema. Até porque, às vezes, os tipos de problemas são diferentes. Então, não necessariamente é uma máquina, algum sistema, enfim. Às vezes são pessoas. Então, como que... e é o papel do gerente de projetos, né? Como que eu faço para que uma pessoa... Exemplo, é uma detratora num projeto, tem um comportamento um pouco diferente. Como que eu posso pensar de uma forma, né, que eu consiga conversar com essa pessoa? Então, assim, são tipos de problemas diferentes. Não necessariamente é para construir algo, né, técnico ali, palpável. Às vezes são problemas do dia a dia, de comunicação, por exemplo. Então, como que o Luiz falou, né? A gente precisa ter esse pensamento analítico, que é pensar por parte. Então, eu preciso resolver. Então, a gente começa ali, né? Vamos separar informações. Então, o que está acontecendo? Eu identifico causas e efeitos dessas situações, dessas informações que eu tenho. Aí depois eu vou para a parte que é o segundo momento. Baseado nessa separação que eu fiz, nesse funil, como que eu tomo minhas decisões baseadas em fatos que estão acontecendo? A partir disso, eu reconheço padrões que já aconteceram comigo, ou em alguma situação que eu já vivi. E, por fim, eu resolvo esse desafio, né? Que seria essa problemática, tá? E, basicamente, é o que o Felipe também trouxe, né? A gente também pensou em trazer assim, beleza, entendi o que é um pensamento analítico. E como eu falei também, né? Se eu sou uma pessoa já voltada para resolver problemas, situações, eu sou assim, se eu não sou, eu não sou. Não. A gente pode desenvolver essas partes. E principal, assim, só voltando um pouco, né? Por que essas soft skills, que são comportamento, acaba sendo mais valioso para as empresas do que a hard skill, que a gente fala, que é o conhecimento técnico. Eu sei mexer no Word, eu sei mexer no PPT. Quer dizer que isso não é importante? Não. Mas isso a gente aprende. E aprende com mais facilidade. Então, a gente precisa ter mais energia para desenvolver
o nosso comportamento. E isso, pessoal, é basicamente valorizado por todas as empresas e todos os lugares que vocês forem. Seja para trabalhar, fazer uma entrevista, fazer uma apresentação. Então, acaba sendo o ponto ali principal que fica mais sobre atenção, né, e olhar. Mas beleza, como que eu melhoro, então, as habilidades do meu pensamento crítico? A gente tem formas simples, tá, pessoal? Cotidianas. Resolver quebra-cabeça. Tem gente que já resolveu quebra-cabeça na infância e nem pensava que isso estava afetando alguma coisa, né, do seu comportamento. Mas sim, ajuda, tá? Explique conclusões. Exemplo, eu fiz muito isso no colégio. Então, assim, eu estava estudando para uma prova, geralmente histórias, as matérias de humanas. Eu queria saber se eu entendi, tá? Como que eu fazia isso? Eu repetia. Eu escrevia as coisas no papel e repetia, para ver se eu entendi realmente e chegava numa conclusão. Então, isso é uma boa forma, né, e uma forma prática de se aplicar isso. Identificar causas e consequências de uma situação, tá? Ler. Então, assim, ler também, porque ler amplia horizontes. Eu escutei isso de algum professor meu, mas isso é muita verdade, porque a gente consegue analisar e compreender algum conteúdo. Então, isso já ajuda no nosso pensamento analítico e dividir tarefas, né? Porque se eu tenho tarefas diferentes para executar, eu consigo dividir essas tarefas por ordem de prioridade. O que é mais importante? Do que ter uma mega tarefa, porque eu fazer 10 coisas no meu dia, eu vou fazer as 10? Não. Então, eu tenho que priorizar também. Lembrando que são conhecimentos para a vida, né? Exatamente. O segundo soft skill, a gente separou aqueles 5 lá de cima. Resiliência, flexibilidade e agilidade. O que a gente fala como resiliência? É recuperar rapidamente das dificuldades e dos desafios. É aquela história, você caiu, você encontrou uma barreira, você encontrou um desafio, cara, você não desiste, você respira fundo e tenta de novo, né? A flexibilidade, aquela capacidade de você se adaptar, sem perder o foco. Eu preciso chegar lá. Então, se eu tenho que escalar um muro e eu não tenho eu tenho uma corda, não tenho uma escada, eu vou dar um jeito, mas eu não posso perder de vista que eu tenho que chegar lá naquele objetivo. Inclusive, algumas consultorias dizem isso. Toda vez que você entra num projeto, você se pauta tudo que você vai fazer ao longo daquele projeto com o objetivo na cabeça, o objetivo em mente. Eu tenho que chegar lá. Agilidade. Você agir rapidamente diante desses novos desafios, dessas novas oportunidades. Não está entrando... não, a lista de presença. O pessoal vai dar uma olhada. Nath. E como eu posso aprimorar, né? Trazendo para a gestão de projetos. Exatamente. Se a gente não tem resiliência, flexibilidade e agir rapidamente sobre os novos desafios, cara, a gente não consegue gerir nada. Porque projeto, ainda mais tecnológico, todo tempo é uma novidade diferente, um erro diferente que está aparecendo. Então, é algo muito importante e é isso, como que o Felipe falou, é para a vida. Então, a gente, tanto na vida pessoal quanto profissional, a gente precisa ter essas capacidades de adaptabilidade bem assim com a gente, né? Próximo da gente. E como que eu posso fazer isso? Encarar desafios. Exemplo básico. Cara, eu sou uma pessoa muito tímida. Não consigo fazer apresentação de jeito nenhum de uma matéria. Não consigo apresentar em público. Tenho medo de falar em público. Encara o desafio. Qual o pior que pode acontecer? Você não conseguir falar. Mas se você nunca tentar, você nem sabe se você vai conseguir. Então, assim, esse é um exemplo muito prático, né, de encarar desafio. Pensar em soluções. Beleza, eu tenho um desafio, que é falar em público. Quais são as formas de eu conseguir me sair bem? Vou treinar? Vou me olhar no espelho e vou repetir? Vou treinar com algum amigo? Então, são pensar em formas de eu conseguir encarar meu desafio, tá? Adaptar a mudança. E meu PowerPoint não pegou agora. O que eu faço? Vou seguir de que forma? Então, as coisas estão mudando o tempo todo, então a gente tem que se adaptá-las, né? Ajustar rotinas. Então, quando a gente tem rotinas ali já planejadas e algo sai fora do comum, a gente fica um pouco desnorteado. Mas não, a gente tem que manter rotinas flexíveis, né, para a nossa adaptação em determinada temática, tá? E feedback. Feedback, né, que a gente fala, amigo, eu fazia muito isso. Eu me apresentava, eu falei, o que vocês acharam? Eu falei rápido. Eu falei muito correndo. Então, é sempre buscar essas opiniões externas, né? Porque às vezes, quando a gente está fazendo algo, a gente não percebe. Então, é sempre buscar a opinião externa. Legal. Liderança.
Sobre a liderança, aí aqui, né, eu tava até trocando com o Felipe. Essa é minha skill favorita. E assim, na minha percepção, é uma das mais importantes também, tá? Outro ponto, no colégio, na faculdade, eu sempre percebi que eu tinha essa habilidade, só não sabia que era uma soft skill com esse nome, com liderança, porque eu estava no colégio, mas que eu percebia que eu já tinha naturalmente. Então foi algo diferente, né, de outras que eu precisei evoluir, com um pensamento mais analítico, não tão executor, né, mais planejando, que foi algo que eu tive que desenvolver mais em mim. A liderança já estava comigo, porque eu gostava de organizar feira escolar, gostava sempre de dividir tarefa em grupo, e isso é uma soft skill, não é uma habilidade, não é todo mundo que tem, mas eu posso aprimorar também, tá? Então a liderança, ela é muito importante porque atinge a influência social, né? Então, a liderança está muito ligada ao desenvolvimento de pessoas, porque bons líderes ajudam essas outras pessoas a crescerem e a conhecerem melhor a si mesmas também. Resolução de conflito, então a gente falou muito de conflito, né? Então, uma boa liderança ali também é fundamental para sanar conflitos. Motivação para mudança, então a influência social, né, que o líder tem, essa capacidade de trazer mudanças positivas para uma equipe, por exemplo. Escuta e compreensão, então o líder precisa não só liderar, mas ele precisa escutar o outro também, que está trazendo, e inspiração e orientação, tá? Então, por exemplo, exemplo muito clássico de líder para quem gosta de futebol, Cristiano Ronaldo. Então, assim, claramente, quem nem conhece futebol sabe que o Cristiano Ronaldo é um ótimo líder e uma ótima inspiração para o seu time, tá? E como desenvolver, né? Então, principalmente, escuta atento. Então, você precisa escutar o que realmente está sendo levado para ti e analisar sobre isso. Amigos, colegas, familiares, tá? Exemplo de atitude. Então, beleza, eu sempre gostei de organizar. Se eu quisesse que algo saísse como eu planejado, eu era o exemplo. Então, com isso, eu conseguia levar as outras pessoas comigo, tendo apoio, todo mundo me ajudando para o objetivo final. Comunicação, claro, que é onde a gente entra, a importância da comunicação, que também, para mim, é um ponto que é primordial para o mercado de trabalho e para a vida profissional, acadêmica, enfim. Resolução de problemas, sempre pensando em trabalho em equipe, né, o que é melhor para todos. E incentivo e valorização. Então, principalmente como gerente de projetos, a gente precisa valorizar o nosso time, a gente vê como está toda a rotina. Então, a gente precisa trazer visibilidade para o trabalho dessas pessoas também, tá? Só complementando um ponto aqui, é lembrar que, cara, o líder, ele vai estar no meio do caminho entre as pessoas e a organização. Exato. Então, ele tem que articular isso aí. Às vezes, o líder vai ter que ser, entre aspas, malvado. Ele vai ter que cobrar alguém de um desempenho, vai ter que cobrar alguém de uma entrega. Mas como ele está lá junto com o pessoal, né, ele é um exemplo, ele pode ser uma liderança inspiradora ou uma liderança técnica, ele está autorizado a fazer esse tipo de cobrança. Mas Exatamente. isso são coisas que você vai desenvolvendo aos pouquinhos. Você vira o capitão do time de futebol, né, ou vira a líder do clube do livro, alguma coisa assim. Representante de turma. Representante de turma. Você foi, né, Natália? Fui. Representante de turma? Na faculdade, no colégio. Ok. Pensamento criativo. Eu acho que é um pouco aquela a gente costuma brincar que a invenção, a necessidade é a mãe da invenção, né? E não precisa ser algo assim absurdamente revolucionário. Às vezes você pode ter uma pequena inovação de alguma coisa que você está olhando, poxa, se em vez de ser para a esquerda fosse para a direita, ia facilitar muito o trabalho. Em vez de ter 2 botões, fosse um botão só de liga e desliga, em vez de um botão para ligar, um botão para desligar, ia facilitar muito o uso. Então, o importante do pensamento criativo é isso, é você pegar, desenvolver, gerar muitas ideias, você ter uma clareza, primeiro, do problema que você quer resolver, né? Onde é que está doendo? Chama as pessoas que estão usando, chama as pessoas que estão enfrentando um determinado problema, conversa com elas, desenvolve empatia, e aí a gente volta nas outras habilidades, né, de comunicação, tenta entender o que está acontecendo, e começa a gerar ideias para resolver a dor daquela pessoa. Às vezes você se encanta pelo seu problema, pela sua solução, mas ela não resolve o problema de alguém. Então, a geração de ideias tem que ser direcionada para a resolução de um problema real. Procura inovador, procura soluções fora do padrão, né? Tem uma heurística de inovação
que o cara olha, bom, se o mecanismo passa por dentro, tenta fazer ele passar por fora. Se é algo que se desloca na horizontal e na vertical, tenta deslocar na vertical e na horizontal, troca um eixo pelo outro. E a partir disso você começa a explorar em torno, às vezes, de algo que já existe. Quantas coisas a gente tem hoje em dia que alguém imaginava que ia ter um smartphone com toque? Isso não existia, isso nunca foi pensado, né? O pessoal brinca que se você voltasse 120 anos e perguntasse para as pessoas como é que o que elas gostariam de ter para o seu meio de transporte, elas iam falar uma carruagem mais rápida, um cavalo mais rápido. Ninguém ia falar eu quero um automóvel, porque o automóvel não existia, né? Alguém pensou num veículo que pudesse ser impulsionado autonomamente sem um cavalo para resolver N problemas. Experimenta, faz um protótipo, vê o que acontece, vê se funciona, vê se não funciona, mostra para as pessoas que você entrevistou, traz informações, traz diversidade para o trabalho, pega uma pessoa se você é de engenharia, traz alguém de artes para trabalhar com você, ou se você é de artes, traz alguém de engenharia para trabalhar com você, troca a experiência, troca a visão, troca a percepção, e vai atrás dos desafios, né? Quer dizer, a inovação ela não vai acontecer no vácuo, ela precisa ter uma dor de alguém para que ela aconteça. Então, esse é um pouco do pensamento criativo, formas de você explorar. Tem uma técnica chamada Design Thinking, que se vocês quiserem depois, a gente pega algumas referências e passa para vocês. Então, mescla conceitos, né? Traz coisas diferentes, olha, observa, vai lá, não se fia no testemunho de alguém. Vai lá e experimenta por si mesmo. Se a água está quente, cara, bota o pé para ver se está quente mesmo e bota para ver quão quente ela está. Se é áspero, passa a mão, esfrega no rosto, né? Se a cadeira é confortável, senta na cadeira para ver se ela é dura, fica ali 1 hora, faz isso, né? Vai experimentando no dia a dia. E pensa fora da caixa. Hoje eu escrevi, por acaso, até passei para a Natália, escrevi hoje um artigo para o LinkedIn que é baseado numa história que eu inventei na Guerra Napoleônica. Porque, sei lá por quê, porque eu achei maneiro. Né? Assim, então traz isso, traz essa diversidade, faz esse diálogo, amplia, independentemente da carreira que vocês escolham. Não fiquem 100% bitolados na carreira. Vocês vão se tornar pessoas chatas. Né? O pensamento criativo ajuda você a se tornar uma pessoa mais agradável no convívio das pessoas. Se você gosta de ouvir rock and roll, vai escutar funk. Se você gosta de funk, vai escutar música clássica. Se você gosta de pintura abstrata, vai numa exposição de pintura realista. Se você gosta de filme de ação, vai ver um romance. É importante vocês trazerem isso. Isso ajuda o pensamento criativo. E, finalmente, eu acho que essa é a última, né? Motivação e autoconhecimento. Isso. E assim, né, quando a gente fala de motivação e autoconhecimento, parece que é algo muito pessoal. E realmente é. Né? Então, assim, cada um tem sua realidade de vida, cada um tem seus desafios, problemas. Então, assim, a gente trouxe, né, que a motivação e autoconhecimento é importante porque se a gente não tem motivação e a gente não se conhece, nem que seja minimamente, não precisa ser nenhum psicólogo, nem nada, né? Mas conhecimento. Eu gosto do quê? Eu faço o quê? Por que eu acho que eu tô aqui? Né? Coisas mínimas mesmo. A gente não tem direção. Se a gente não tem direção, a gente tem metas que a gente não sabe por que está fazendo aquilo e falta de foco. Beleza, 3º ano do ensino médio, eu quero fazer o Enem. Por que eu quero fazer o Enem? Porque eu quero entrar numa faculdade. Por que eu quero entrar numa faculdade? Então, sabe, são uns porquês, né? Eu gosto muito do porquê. Então, tudo tem um porquê. Então, é muito nesse ponto de motivação e autoconhecimento, do que eu gosto. E eu tenho que cultivar a motivação, né? Então, encontrar energia para agir, então, propósito. Isso tem muito a ver com propósito, né, de vida. Beleza, quero ficar rica. Quero ficar milionária com 30 anos. Então, assim, isso pode ser uma motivação. E isso vai me motivar a seguir em frente, tá? Desenvolver o autoconhecimento. Então, eu tenho que entender meus sentimentos e até onde o que me incomoda, o que me faz feliz, tá? Definir metas realistas. Então, beleza, eu quero ser milionária. Eu vou conseguir isso daqui a 1 ano? Bom, eu não vou conseguir, só se eu ganhar na Mega Sena. Então, são coisas realistas, né? O que é palpável ali, né? Estabelecer objetivos pequenos e alcançáveis e olhar, né? Mirar no crescimento pessoal e profissional, que é alcançar esses resultados com foco e objetivo.
Então, basicamente, Felipe, se quiser trazer um pouco, né, de como a gente consegue explorar essas motivações e autoconhecimento. Eu acho o seguinte, a gente tem aqui esses conjuntinhos aqui. Reserve um tempo para reflexão, né? Introspecção pessoal, olha para dentro de você. Quais os valores que você traz, né? Quais os exemplos de vida que você tem para si? Poxa, eu quero ser igual a fulano. Às vezes é o pai, às vezes é a mãe, às vezes é um tio, às vezes é um Cristiano Ronaldo da vida. Pô, eu quero ser uma pessoa como o Cristiano Ronaldo, cara, que ele olha, ele consegue se posicionar bem em campo, ele consegue trazer o pessoal, consegue movimentar, ele tem uma vida super correta, né? Enfim, então eu acho que é um pouco olhar para dentro. A gente falou, isso aqui está ligado com autoconhecimento, porque a motivação vem de dentro. Se você não para pensar o que é importante para você, você não vai conseguir descobrir o que te motiva. No mínimo, você fica desmotivado. Eu quero ganhar dinheiro. Isso não é o suficiente. Porque o dinheiro por si só também não vai resolver. Aquele dinheiro é o meio para alguma coisa. É porque eu quero comprar uma casa para mim, eu quero comprar uma casa para os meus pais, eu quero poder dar uma velhice segura para os meus pais, ou eu quero ajudar a minha avó, eu quero ajudar meu irmão. Isso é uma motivação que vem antes do dinheiro. O dinheiro é um meio para você atingir o seu propósito, né? Então é buscar um pouco o propósito. Se você está com dificuldade, se você está se sentindo desmotivado, se você está se sentindo desvalorizado, você já fez muita coisa na vida. Poxa, está todo mundo aqui prestes a fazer o Enem. Vocês estão se formando no ensino médio. Vocês se formaram no ensino fundamental. Vocês passaram de ano, e não foi um ano, foram pelo menos 11, 12 anos, né? Vocês vão fazer o Enem, vocês vão passar no Enem. São pequenas conquistas. Então, lembre, se você se sentir em algum momento desmerecedor ou incapaz, lembra de tudo que vocês já conquistaram. Isso é fato, vocês já conquistaram muita coisa. Pensa nas atividades que você gosta, pensa nas pessoas com quem você gosta de se relacionar. Isso tem um impacto muito grande. Que tipo de atividade vocês gostam de fazer no dia a dia? Às vezes o cara fala, pô, eu gosto de jogar futebol, mas eu não vou ser jogador de futebol porque eu não sou bom o suficiente. Tudo bem, vai fazer educação física. Poxa, você pode virar um treinador, você pode ir treinar depois ou vai fazer marketing esportivo, vou trabalhar com esporte. Então tem um monte de outras coisas em torno de uma determinada atividade. Busca o feedback honesto. O que é o feedback honesto? É aquele cara que vai falar, pô, eu gosto de você, mas é o seguinte, isso aqui que você fez não foi legal, né? Isso aqui não está bom. A gente precisa desse feedback de vez em quando. E, finalmente, se cuide, né? Você tem que pensar na sua cabeça, você tem que pensar no seu espírito, e eu não estou falando de religião, eu estou falando de uma sensação de bem-estar, de uma sensação de pertencimento, de uma sensação de propósito. Você tem que cuidar da sua saúde, né? Então, é isso. Busque essas três coisas, busque conhecer o que você anseia, o que está dentro de você, e aí você vai entender quais são as alavancas para trabalhar a sua motivação hoje e sempre. E um ponto também, só complementando rapidamente. A motivação também pode vir, né? O Felipe trouxe o exemplo. Eu olho uma pessoa e gosto. E também pode ser o contrário também. Eu tenho uma situação que eu não gosto, não quero ser igual a essa pessoa. Isso também já é uma forma de autoconhecimento. Eu já sei o que eu quero ser diferente. Eu quero fazer diferente. Eu quero estar numa realidade diferente do que eu estou hoje. Então, isso também é uma forma de você também se motivar para alcançar algum objetivo. É isso que a gente tinha para hoje. Pouca coisa. E olha só um ponto importante. Isso que a gente passou aqui, esses 5 soft skills, são para a vida, e eles valiam há 50 anos atrás, quando eu nasci, eles Exatamente. valiam há 30 anos atrás, quando eu me formei, eles valem hoje, eles vão valer para o futuro, tá? Então, eu acho que é um pouco isso. Trabalhem a resiliência, trabalhem o pensamento analítico, trabalhem a criatividade, trabalhem a motivação, trabalhem a liderança. Isso vocês vão usar para a vida. Seja aqui, quem é da igreja vai usar na igreja, quem está no clube de futebol vai usar no clube de futebol, quem está na escola vai usar na escola. Vale para a vida, pessoal. Aproveitem. Exatamente. Aí a gente deixa aqui também nosso... Pode passar, Felipe. Nosso LinkedIn de contato,
tá? Então, quem quiser adicionar a gente, né? O LinkedIn, basicamente, é uma ferramenta de networking profissional, né? Network são trocas que a gente tem. Então, eu conheci o Felipe agora, recentemente, por causa desse treinamento junto, né? Dessa palestra. Então, isso é um networking, são formas de conexão e é uma ferramenta, né, de relacionamento profissional. Então, como o Felipe falou, eu postei um artigo onde tem essas trocas ali mais do meio corporativo, né, e profissionais mesmo, tá? Então, tá aqui nossa fonte de contato, para quem tem alguma dúvida, interesse, querem saber mais dicas sobre a minha faculdade, enfim, do Felipe também. Então, a gente se encontra à disposição. E, pessoal, perguntas, dúvidas, comentários, elogios, críticas, tudo é bem-vindo. E lembrando... Não fiquem tímidos, né? Podem perguntar. Não, assim, e olha só, tá aqui, tá aberto, tá, pessoal? Vocês podem entrar em contato com a gente. O networking é importante para tirar as dúvidas, mas é importante também para o desenvolvimento profissional de cada um de nós. 90% dos empregos dos sonhos, ou dos trabalhos dos sonhos, a gente consegue por meio do networking. Porque, sei lá, eu não conheço a Natália. Se de repente alguém me perguntar, poxa, você conhece algum gerente de projeto bom? Eu posso indicar a Natália, né? Isso, manter esse relacionamento vivo, né? E ao longo do tempo vai se tornando positivo e construtivo. Gente, foi ótimo. Nossa, é um conteúdo super importante e que às vezes eles nem têm conhecimento e contato sobre esse conteúdo. Eu adorei, eu já printei várias telas aqui, para estar gravado. Tem várias telas aqui, porque a gente aproveita para replicar também, né? Mas, enfim, eu queria agradecer vocês dois, Natália e Luiz Felipe, foi maravilhoso, assim, eu achei que isso tudo aí ajuda muito a esses jovens se situarem, né? Para autoconhecimento, enfim, para se programarem, para melhorar como profissional futuramente, né? Então, isso eles vão adquirindo bagagem. Então, adorei a aula de vocês, e eu queria aproveitar, então, falando sobre isso, que semana que vem a gente vai ter, como eu falei, as palestras do Enem, e aí eu queria passar um vídeo para que eles vejam, recebam um convite sobre isso e o que vai ser essa palestra. Eu vou passar rapidinho para vocês assistirem, e só reforçando que vocês fiquem atentos ao e-mail de vocês, fiquem atentos ao WhatsApp, à escola, aos professores, às redes sociais, que a gente vai divulgar essas aulas para a semana que vem, tá? Eu vou pegar aqui o vídeo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar ele com vocês. Vídeo. Vamos ver se vocês vão... A Giovana, nossa analista, faz um convite aí super legal e vai explicar melhor como que vai ser esse conteúdo. Qualquer coisa, gente, fala no chat, pergunta sobre a lista de presença. Eu sugiro que vocês, se vocês conseguirem, copiar o link que eu coloquei e colocar no WhatsApp de vocês. Acho que aí vocês podem conseguir assinar alguma coisa aqui no chat que deve estar bloqueando, porque para mim ela aparece azulzinha e aparece como link, eu consigo clicar. E teve algumas pessoas da sala que conseguiu assinar. Então, tenta fazer isso, coloca no WhatsApp de vocês, manda para vocês mesmos. Deixa eu ver se eu consigo passar esse vídeo, gente. Se eu não conseguir, eu explico já já. Ei, o Enem tá batendo na porta. Quer saber sobre o que vai cair em atualidades, em redação ou em biologia? Tá preocupado sobre qual vai ser o assunto do momento? Tá com medo de travar no primeiro parágrafo da redação? Calma, eu vou te dar uma super dica. Nós preparamos o Super Enem. Serão 3 aulões gratuitos para a gente te ajudar a destravar a sua nota na prova mais aguardada do Brasil. Então marque na agenda, nos dias 4, 5 e 6 de novembro, sempre às 18 horas. Vai ser ao vivo e 100% gratuito lá no nosso canal do YouTube. E para você participar, é só você clicar no link da bio e ativar o sininho. Clique agora e bora garantir o seu Super Enem. Tô te esperando, viu? Gente, não perca. Acho que vai ser muito interessante. Acho que vai agregar muito aí para vocês. Já está na semana do Enem, né? Para quem está inscrito aí vai fazer, ou não, ou tiver para o ano que vem, ou tiver pensando futuramente, acho que vale muito aí essa dica, tá?
Ó, meu filho mais novo vai fazer nem semana que vem. Pode Treineiro ainda. Não, então pode